Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, tudo bem? Muito boa tarde a todos e a todas. Está no ar mais uma edição do Teoria de Tudo. Hoje é quinta-feira, dia 15 de abril de 2021, 14 horas e 2 minutos. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia sempre. Você que curte, você que compartilha, você que nos acompanha nas nossas resenhas diárias, diversas, né? E aqui no Teoria de Tudo também um programa que faz parte aí da grade de programação de Sábio Caxias, um programa que está se consolidando, agora já estamos hoje na edição 21, né? E com muita gente boa passando por aqui. Vale a pena você curtir a página, vale a pena você acompanhar os conteúdos anteriores, né? Tem um grupo também, Teoria de Tudo, muita gente importante para a colaboração do pensamento, né, do pensamento social, do pensamento coletivo, do pensamento que nós estamos construindo em busca de uma sociedade melhor. Esse é o nosso objetivo. O objetivo não é a convergência sem o raciocínio. O objetivo é divergir para encontrarmos um consenso, né? Porque quem pensa igual não evolui. Todo mundo pensasse igual não teria graça nenhuma, né? Não teria nem casamento, aliás, né? Porque, afinal de contas, o bom mesmo, né, é o debate. Está no ar o Teoria de Tudo. Hoje nós temos uma pauta super legal, né? Que é o Maio Amarelo. Você sabia que existe muita gente trabalhando e lançando aí campanhas de prevenção contra acidentes no trânsito? Muita gente perde a família, né? Perde vidas, muita gente responsável faz com que os outros, né, entrem nos seus dramas, enfim. Respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. O Observatório divulga material da campanha do Maio Amarelo 2021. É um tema super importante e atual em tempos de pandemia também, né? Porque dentro desta realidade nós podemos melhorar as qualidades, né? A qualidade na direção defensiva, a maneira como você está dirigindo, o respeito às leis de trânsito, enfim. Tudo isso são regras básicas que você pode aprender a cumprir. E para falar sobre isso, daqui a pouco eu já vou trazer aqui para o programa, nós vamos conversar com a Maria Inês Tondelo Rodrigues. Ela é observadora certificada do UNSV, representante do Maio Amarelo 2021, especialista em mobilidade urbana e trânsito, instrutora e multiplicadora de trânsito, mestre em educação, pedagoga com especialização em EJA, enfim, CEO da Knesses Assessoria e Consultoria, ou seja, né, eu e o Jorge podemos sair do programa, né, o Aquilino já começou, vamos deixar, né, a Maria Inês, inclusive porque ela é radialista também, jornalista, né, ou seja, tudo isso, Jorge, você estou te ouvindo dar risada aí, né, faz parte do programa. Tudo bem, Miguel? Boa tarde. Pois é, já ia dizer, ainda falta radialista e jornalista. Agora a gente sai, deixamos a Mari, ela apresenta o programa e vamos tranquilo, né? Tudo bem? Boa tarde, Miguel. Mari, boa tarde, bom te rever. Né? Boa tarde. Vamos conversar um pouco aí sobre o Maio Amarelo, né? E vamos lá, vamos com tudo. Ok, muito obrigada, Jorginho, prazer em revê-lo. Jorge, o Brambila também, né? Quanto tempo esse legal. Pessoal, muito tempo, né? Tu conhecia já o Brambila? Tu conhecia já o Miguel? Não tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas virtualmente sim. Ah, bom, tá legal. Certo. A minha fama sim, aliás, em tempos Jorge, de pandemia, né? Pois é. Mas é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre o Maio Amarelo, um movimento muito importante. Com certeza. Eu percebi que tu conhece bem né, ela, porque Jorginho é para os íntimos, viu, Jorge? Então, né? Ele percebe isso, que quando a gente não conhece muito o pessoal Jorge, né? E aí quando chega Jorginho já sabe que tem uma amizade aí, né? Mas legal, o Brambila sabe por que o teu apelido é Jorginho? Eu não sei. Agora nem eu sei. Ai. Olha, estamos no ar. Pode falar, Maria. Porque quando ele começou no rádio, Brambila, o Jorge tinha os cabelos cacheados.
longos. E aí ele era muito pequenininho, novinho. Magrinho. Magrinho, né? Muito. E tinha o cabelo comprido. E nós chamávamos ele de Jorginho porque realmente ele era pequenininho e tinha os cabelos compridos, chamava atenção de longe. E ficou, né? Ficou, imagina, Miguel. Tu imagina a cena, né? Magrinho com aqueles cabelão grandão, assim, e um risco. Mas tudo bem, faz parte da vida, né? Isso aí. Esses tempos, Mari. Assim. Faz tempo. Faz tempo. Mas estamos aí, firme e forte, graças a Deus, né? Estamos aí. Ótimo, todos nós, né? Todos nós. Isso aí, muito bom. Jorge, está contigo aí essa parte da entrevista com a Maria Inês. Fica à vontade que eu fico Legal. com os comentários. Certo. Mari, vamos falar então sobre o Maio Amarelo, né? O que significa. Ele começou desde 2014, existe, né? 2011. Então conta pra gente um pouco do Maio Amarelo. Sim, o Maio Amarelo é um movimento que ele foi instituído no mundo todo em 11 de maio de 2011, lá com a Organização das Nações Unidas, né, a ONU. Houve um estudo onde foi verificado que o trânsito é um problema no mundo todo, não só aqui. Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo, nossa, dirigir em Caxias é horrível, mas não é só aqui. O trânsito é um problema no mundo todo. Então, lá nas Nações Unidas, em 2011, houve todo esse trabalho e mais de 30 países compõem e usam e praticam, divulgam essas ações mais focadas no mês de maio. Por que maio? Porque o movimento começou no dia 11 de maio de 2011. Então, lá com essa participação e envolvimento de todos os países, junto com a ONU, né? Quando nós tivemos a instituição, digamos assim, da década de ação pela paz no trânsito. Então, nós vivemos, enquanto sociedade no mundo todo, de 2011 até 2020, a década de ação por paz no trânsito. Então, os países montaram estruturas, tanto governamentais, empresariais, sociais, não é algo de governo político, é algo de sociedade. Então, com vários pilares, esses países, essas instituições começaram a trabalhar a busca pela redução do número de acidentes no trânsito. Número de vítimas sequeladas e vítimas de vidas perdidas. Então, esse trabalho todo, no mundo todo, envolveu muita gente e, por isso, então, foi o mês de maio. Só que a década terminou em 2020, né? Então, sim, nós estamos vivendo a segunda década de ação pela paz no trânsito no mundo todo. Então, a partir de 2021 até 2030, nós estamos aí, junto com a ONU, trabalhando para que essa busca, esse trabalho todo em prol de menos vítimas e de mais segurança, mais harmonia, mais gentileza no ambiente de trânsito. Então, estamos vivendo a segunda década. Então, o maio foi em função dessa ação na ONU, em 2011, por uma ação governamental de vários países. Então, por isso, maio. Por que o amarelo? Porque o amarelo no trânsito, em sua maioria, é atenção. Não é só atenção, né? Mas a maioria do amarelo no trânsito é atenção. Então, maio amarelo, porque estamos atentando para a busca de menos vítimas, né? Então, o Maio Amarelo é esse movimento que nasce com essa proposta de chamar a atenção da sociedade para esses índices alarmantes de vítimas que nós temos no trânsito, no mundo todo. Nós chegamos aí a mais de 3 milhões de vítimas por ano no mundo. Então, é muita vida perdida, sem contar sequelados que depois retomam a vida e continuam, graças a Deus, né? Mas vidas perdidas são números alarmantes. E, claro, sequelados também geram gastos públicos, também geram falta de rotatividade na economia,
mudança de valores, de situações. Então, esse movimento vem para a conscientização. Então, nós trabalhamos em busca da conscientização das pessoas, que as pessoas entendam que no trânsito nós somos os sujeitos, nós fizemos as escolhas. O trânsito, ele é pessoas conduzindo máquinas, e não o contrário. Exato. Então, as ações humanas é que vão gerar ou não paz no trânsito. Então, o que nós queremos? Nós queremos que as pessoas se percebam como sujeitos ativos nessa sociedade e nesse contexto trânsito, que as pessoas percebam que nós fizemos as escolhas e que as nossas ações fazem o trânsito. É muito comum a gente ouvir, principalmente aqui na nossa região, né? Ai, coisa boa dirigir domingo de manhã. Eu vou em tal lugar, vou domingo de manhã. Porque não tem nada, não tem movimento, é muito tranquilo dirigir. Aí, na sexta-feira de tarde, ninguém quer ir para o centro da cidade. Por quê? Porque o trânsito está congestionado, tenso, estressante. Então, quando tiramos as pessoas do trânsito, o trânsito fica tranquilo, facio. Nossa, dirigir é tranquilo. Então, temos que ter esse entendimento que é nós que fizemos o trânsito ser como ele é. Porque muitas vezes as pessoas falam do trânsito como se fosse algo além das nossas atividades e das nossas ações. Mas não, Perfeito. O trânsito são ações humanas, né? Então, esse movimento, ele vem com esse objetivo, né? Com essa intenção de mostrar a consciência no trânsito. Então, as ações são intensificadas no mês de maio, em função da década, por isso Maio Amarelo. Mas, claro, nós trabalhamos o ano todo em busca dessa conscientização, né, Jorginho? Com certeza. E por isso o tema aqui, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Eu acho que vem, tá? Diz tudo aqui, respeito e responsabilidade. A gente faz parte, como tu muito bem disseste, né, Maria? E agora eu te escutando e já me punindo aqui também, porque o pensamento é esse, não, domingo é bem mais tranquilo, mas eu faço parte, vamos fazer isso sempre. Claro. Né? Isso aí. Em cada ano há um tema. O ano passado foi perceba o risco, proteja a vida. No outro ano foi ouça-me, lembra das crianças? Em cada ano temos um tema e focamos em ações específicas. Esse ano, todos os anos tem o filme, que a gente chama o filme, né? Que é aquela propaganda que sai em toda a mídia nacional, que sai em todos os meios de imprensa, que os CFCs usam em sala de aula, que as autoridades usam em palestras, seminários, encontros, em divulgações. Esse ano, o filme, ele é 30 segundos e ele vai ser estrelado pelo Lima Duarte, de forma também voluntária. Ele vai participar e vai compor esse filme para divulgar esse Maio Amarelo, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito, e vai ser o lançamento do filme na última semana de abril. Muito bom. Miguel, queres falar alguma coisa? Senão eu já... Não, tá legal. Tá ótimo. Não, é importante, né, que a gente tenha essa nossa parceria, né? Esse ping-pong, Jorge, tá bem tranquilo. Fica à vontade também, mas o que é preciso te perguntar, que me ocorre, a colaboração dos governos oficiais, questão de sinalização de trânsito, questão das estradas, nós já pagamos, né, os IPVAs, estradas esburacadas, enfim, como é essa relação? Há uma diferença, eu acho, né, entre, por exemplo, o trânsito na Alemanha e o trânsito nos Estados Unidos, apesar de ser um problema mundial, porque o ser humano é o mesmo, mas as autoridades, às vezes, são um pouquinho mais conscientes, né, a sociedade um pouco mais evoluída e tal. Então, se tu quiseres diferenciar, vamos falar primeiramente sobre o Brasil. Né? Recentemente, eu fui a Bento Gonçalves, numa noite aqui em Farroupilha, onde eu tinha o pedágio na entrada de Farroupilha, entortei uma roda, num buraco, né,
terrível, né? Mas era um buraco quase que dava no Japão, se você entrasse lá. É grandinho, ou seja, então. perigosíssimo, né? O risco de acidentes, o risco, né, por causa também da irresponsabilidade, Maria Inês. E também a cidadania. Nós temos aí, nesse caso da pandemia, muita gente que foi aconselhada a tomar remédio que causou problemas vai entrar com ações com o governo. Nos Estados Unidos, a gente vê, né, que o pessoal que se acidenta por causa dos governos busca... Fala um pouco sobre isso, por favor. Sim. O que acontece, Brambila? A legislação de trânsito, ela traz normas que muitas vezes o usuário do trânsito não conhece. Por exemplo, isso que você fala, que você foi a Farroupilha e teve o veículo danificado devido a um buraco. Não devido à sua ação da velocidade, não ter visto o buraco, talvez? Que também pode acontecer. Uma elevação no asfalto, uma elevação no asfalto, eu vou só contextualizar o buraco, tá? Bem rapidamente. Isso. Uma elevação no asfalto, que quando a gente chega para ir para Porto Alegre, aqui você tem que sair, né, à direita para fazer o contorno lá na frente da sinaleira. Ali sempre tem problema, é uma coisa incrível. Aí né? O que acontece? Nós temos na legislação o direito do usuário, você como proprietário de veículo, se você sofrer um evento de trânsito onde a autoridade não cumpriu o seu papel, você tem o direito de requerer o seu direito. Afinal, no artigo 1º da nossa lei já está estipulado de forma bem clara que o trânsito em condições seguras é um direito de todos. Então, nós temos direito a vias bem sinalizadas, a vias bem condicionadas. Elas têm que estar em condições de nos atender. Onde isso não acontece, a responsabilidade é do poder público. Sim, isso está previsto na lei. Só que, claro, a gente sabe a deficiência dos órgãos públicos, a gente sabe a dificuldade de fiscalização e, muitas vezes, as pessoas, como usuários, também não têm o próprio conhecimento dos seus direitos. O que acontece aqui, Brambila? Muitas vezes a gente remete o nosso direito de uma forma diferente do direito do outro. Mas no trânsito nós somos iguais. Todos nós temos o mesmo direito, entende? Então, o que acontece? Vou te dar um exemplo. Um semáforo, certo? Aí você chega no semáforo, aquele ali passou o sinal amarelo, então eu também vou passar. Vai ficar vermelho? Vamos passar no sinal vermelho. Mas se ele passou, eu também posso passar. Porque o meu direito é igual ao dele. Por que a nossa acidente nisso, né? Exato. Por que a nossa cultura não é de quando chegamos no semáforo amarelo, vai ficar vermelho? Ele reduziu no amarelo, então vou reduzir também. Por que a nossa cultura é olhar o erro do outro e não o acerto do outro? Entende? Então, esse é um problema no trânsito, porque a gente quer fazer igual ao outro quando me interessa. Caso contrário, eu condeno a ação do outro, entende? Então, esse é um dos problemas. Pontuando, né? Essa questão que você fala dos outros países, sim, você fala dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma legislação até parecida com a nossa em alguns pontos, mas tem uma situação bem diferente. Por exemplo, se você cometer uma infração de trânsito, não obedecer à faixa de travessia do pedestre, certo? Lá nos Estados Unidos, é tudo monitorado por câmeras. Você vai receber a infração, a autuação, a multa em casa. Você não vai ter discutir se estava certo, se estava errado, avaliar, fazer uma defesa. Não, você já recebe o boleto para pagar. Por quê? Porque você foi filmado, entende? Então, o órgão fiscalizador, ele identifica o erro e emite a penalidade. Simples assim. Aqui no Brasil, o agente fiscalizador, quando identifica a infração, porque ou tem um agente fiscalizador eletrônico me cuidando, ou
tem um agente fiscalizador humano, que é o agente que vai me abordar. Fora isso, nós não temos outra fiscalização no Brasil. Então, quando há a fiscalização, há o auto de infração de trânsito, vai chegar no proprietário o primeiro documento, que é o que vai dizer que houve a infração. Então, é a primeira comunicação, que é a notificação da autuação por infração de trânsito, a NIT. É o primeiro documento que chega no proprietário. Aí o proprietário recebe esse documento, ele vai se defender, ele vai indicar o condutor para dizer que não era ele, ele tem várias possibilidades. Depois disso, seguindo os prazos, né? Depois disso, ele vai receber o segundo documento. E no segundo documento, que é a NIP, que é a notificação da imposição de penalidade, é que vai aparecer a penalidade, a multa. Então, nós... o que nós estávamos conversando ontem, se ele está suspeito, ele é culpado e tem que provar que ele é inocente. De uma certa forma, sim. No Brasil, sim. Nos Estados Unidos, ele é culpado e ponto. Ele foi filmado, já chega o boleto. Ele foi filmado, ele foi identificado. Exato. Entende? Não tem como argumentar, porque você já tem a prova da culpa. Então, você é penalizado e pronto. Então, muitas vezes acontece a falta da interpretação contextualizada. Querem ver outro exemplo? A gente fala muito aqui, ouve muito, principalmente em sala de aula, mas em Gramado, o motorista de Caxias para o pedestre. Vocês aqui, quantas vezes já ouviram isso? Sim. Não é verdade? Várias. É de Gramado. Rádio Rock. Aí, o que acontece? Lá em Gramado, todo mundo para o pedestre. Por que aqui em Caxias não se para o pedestre? Por quê? Porque lá em Gramado, primeiro, não tem semáforo. Segundo, a faixa de travessia de pedestre é usada pelo pedestre. O pedestre não atravessa fora da faixa de travessia. Exatamente. Aqui em Caxias... A pessoa pensa, eu posso brigar com algum famoso, né? Vou passar vergonha, né? Porque o gringo... Pode ser, né? Mas, Magno, é uma questão importante essa que tu aborda, porque era justamente... Vou brigar com o Rodrigo Hilbert. Desculpa, Jorge. Diga. Sim. Que eu ia comentar contigo, essa questão de trazer a responsabilidade para nós, né? Foi o que o Miguel falou no início da questão do buraco, e é uma via de mão dupla. Ou seja, qual velocidade que você estava, né? Estava tudo certo. E aí eu ia entrar justamente nessa questão do pedestre, porque às vezes tu observa um pedestre atravessando na faixa de segurança, mas parece também um desfile de moda. A Gisele Bündchen tá ali, né? E para todo o trânsito, quer dizer, e você percebe muito bem quem dirige, quem manja um pouco do trânsito e quem não conhece nada de trânsito. E aí eu gostaria de saber de ti, dentro dessas ações, também existe alguma coisa relacionada ao pedestre, a conscientização dele também, para que isso não aconteça, enfim, né? Também. Pelo menos não seja tão incidente, né? O que acontece, Jorginho? O pedestre nem sempre é condutor, mas o condutor sempre será pedestre. Então, o pedestre, muitas vezes, não conhece a norma. Então, o pedestre pode não ter a obrigação de saber que ele deve usar a faixa de travessia de pedestre, que a travessia da via tem que ser feita de forma perpendicular, num único movimento de um ponto a outro, conforme o que está estipulado na norma. Mas o condutor sabe que o pedestre tem que agir assim, porque o condutor tem essa informação, ou deveria ter, né? Porque o condutor tem, entre aspas, o conhecimento da lei. Porque se ele fez a condução, ele se formou condutor, ele recebeu esse conhecimento técnico. Então, o condutor sabe que o pedestre tem um papel, mas o pedestre nem sempre sabe do seu papel. Então, muitas vezes, são feitas ações, nós temos promovido, mas é difícil tu conseguir alcançar esse público. Por quê? Porque as empresas não gostam de investir em treinamentos que eles não veem retorno imediato.
Então, tu tem dificuldade de alcançar os funcionários de empresas. Na rua, tu consegue conversar com poucas pessoas. Então, alcançar o pedestre como grupo é uma dificuldade muito grande. Porque aonde que se alcança de uma forma mais direta? Nas escolas. Então, ela é indo lá na escola, explicando o que é faixa de travessia de pedestre, explicando por que temos que usar a faixa, como se faz a travessia, por que o pedestre tem que olhar para os dois lados. Porque muito se ouve assim, ó, já ouvi aquela máxima no trânsito, todos têm que cuidar do pedestre, o maior tem que cuidar do menor, o motorizado tem que cuidar do não motorizado, todo mundo tem que cuidar do pedestre. Aí o pedestre se acha no direito de fazer o desfile, como vocês falaram. Sim. Porque tanto se fala isso, que eu sou pedestre, o resto que cuide de mim. E então, causa um acidente. Causa, claro. O pedestre se torna um problema. Nós tivemos aqui em Caxias, em 2019, um precedente sobre isso. Só para fazer um parênteses. Um rapaz foi atropelado numa rua aqui na cidade. Era uma subida. Não muito íngreme, mas uma subidinha. E a motorista foi para a delegacia dizendo que ela não atropelou, que o pedestre se atirou na frente do carro. E foi para a história, o advogado dela buscou as imagens e foi comprovado que ela realmente não atropelou. Que o pedestre foi imprudente e o pedestre causou o acidente. Então, vejam que muitas vezes essa questão da responsabilidade precisa ser conhecida. Exato. Então, trazer o Maio Amarelo para esse reforço da responsabilidade é mostrar que no trânsito todos nós temos responsabilidades. Não é porque eu sou pedestre que eu posso botar um fone de ouvido, fechar os olhos, abaixar a cabeça e sair na rua de qualquer jeito. Não é porque eu estou de moto que eu posso costurar e andar no meio dos carros. Não é porque eu sou ciclista que eu posso fazer qualquer coisa no trânsito porque todo mundo tem que cuidar de mim. No trânsito, todos nós temos responsabilidades. Entende? E essa questão do pedestre é difícil alcançar a todos, porque existem muitos mitos, né? Muitos mitos. Hoje de manhã eu comentava, nós temos ainda no trânsito condutores da minha época, condutores que se habilitaram lá no milênio passado, que atuam no trânsito como a lei de 66, a lei anterior ao Código de Trânsito Brasileiro. Querem ver um exemplo bem comum que todo mundo pode falar? Via preferencial. Já ouviram falar, né? Claro. Não existe mais via preferencial no Brasil desde 97. Isso existia na lei de 66. Ainda bem que tu me avisou. Eu estava pensando, fiquei aqui e disse, meu Jesus, o que eu faço com a carteira? Acho que eu até vou tirar ela daqui. Utilidade pública. Exato, são informações, detalhes que as pessoas não se dão conta. O que nós temos hoje, desde 97? Preferência de passagem. Quem tem a preferência de passagem naquele ponto, naquele cruzamento. E até hoje se ouve os condutores dizendo, mas eu estava na preferencial. Exato. A gente lê no jornal, o condutor estava na via preferencial. Isso não existe mais, desde 97. Nós estamos em 2021 e ainda ouvimos, falamos e acreditamos que existe. Eu dirigia muito com meu pai. Eu dirigia muito com meu pai de carona. Com 40 anos, o meu pai me dava, né? Olha, vai, segura, vai que é tua. 40 anos eu tinha. A nossa geração acho que foi assim. E meu pai do meu lado aqui me dando dicas. Né? Então, agora, essa questão... Eu tenho um vídeo aqui disponível, acho que roda, consigo rodar. Vamos rodar? Vamos ver se roda? Vamos rodar. Eu vou colocar aqui o vídeo da campanha. Pro Rosa e do Novembro Azul, chegou a vez de pintarmos o mês de maio de amarelo. Assim vamos chamar a atenção de todos para um trânsito mais seguro. No trânsito, você desempenha diversos papéis. Exerça todos eles com responsabilidade, gentileza e atenção dobrada.
Maio Amarelo, atenção pela vida. Legal, Esse, né? ótimo. Esse é o vídeo do movimento Isso. Maio Amarelo, que nós somos agentes e atores nesse cenário chamado trânsito, né? Exatamente isso. Legal. E só para concluir, Brambila, a respeito do que você falava, então, dos outros países, um detalhe muito importante que muitas vezes, ou a maioria das pessoas não sabe. O Código de Trânsito Brasileiro, ele é uma lei correta, do ponto de vista texto, tá? Regulamentação, legislação, conceituação, ele é tão bem formulado que ele serviu de base para muitos códigos de trânsito, principalmente da América Latina. Então, quando a gente fala, o nosso código, a nossa lei, a gente não pode esquecer isso, que a lei de trânsito brasileira, ela é uma lei eficiente. O problema é que as pessoas muitas vezes não têm conhecimento da lei, são esses detalhes que nós estávamos falando até agora, e acabam se comportando no trânsito de uma forma equivocada. E aí acaba acontecendo todos esses pormenores, né? 14 horas e 32 minutos, você está acompanhando, fica aí, que o assunto está muito bom, viu, Maria Inês? Eu vou trazer daqui a pouco o Aquilino, eu só quero, antes disso, criar um espaço pequeno aqui para uma causa muito importante. Os amigos músicos estão trabalhando, a Márcia Paim está trabalhando junto com outras pessoas uma campanha para doação. A menina Vitória é uma criança que tem câncer e precisa, né, de um tratamento. Inclusive, muitos grupos de música e outros tantos, junto com o pessoal do São Patrício, Aquibar, né, estão fazendo campanhas de doação. Então, eu vou botar só um teaserzinho da Márcia aqui, chamando para a campanha, para o pessoal que quiser colaborar. Meu nome é Márcia, eu tô aqui para divulgar uma parceria bem legal da banda Ligante Anfetamínico e a Vitória Camargo, que é uma menina linda, que ela tem um câncer raro e tá precisando muito da nossa ajuda. Então a banda disponibilizou de 40 revista pôster, que vem com material bem legal, vem com um CD junto, né, a R$10. E camiseta, essa camiseta legal da banda, nas cores vermelha, amarela e preta. Serão 4 camisetas a R$50, que toda a renda vai ser para nossa amiga Vitória, né, para ajudar nesse tratamento. Então tá, parceria linda. Obrigada, Ligante. Um beijão para Vivi e obrigada a todos. Legal, a Márcia Paim aí trazendo, então, legal, né, o pessoal busca aí na página do São Patrício, na página da Márcia Paim mesmo, né, onde as camisetas da Ligante são muito legais. Eu tenho até aqui a revista, eu vi um CD também junto à revista, muito legal o kit, e precisa, né, o câncer, eu acho que é um dos piores, o câncer infantil. Aquilino, e a tá Márcia sempre aí, esteve engajada nesses movimentos, né? A Márcia sempre dando uma força. É legal a gente colaborar aí, dar essa ajuda, que ela sempre está inserida nesses movimentos e ajudando aí o pessoal. Bem interessante mesmo. Vamos lá. Legal, Jorge. Tá ouvindo aí, Aquilino? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Então, seja bem-vindo, 14h35. Eu quero perguntar depois, né, para a Maria Inês sobre essas novas mudanças do trânsito. Tem nos acompanhado, e, por exemplo, como uma delas, tá? Antes que eu depois ele tem a pergunta, a questão do teste esse de drogas que o pessoal está debatendo, a questão da cadeirinha, né, dos pontos, né, aumentando os pontos. Como é que você está vendo isso, Maria Inês? Olha, Brambila, são 64 mudanças na lei. São muitas coisas, né? Mas, infelizmente, sendo divulgado meia dúzia. Então, o que vai acontecer aí? Muitas pessoas, muitos condutores, só vão tomar conhecimento das mudanças quando forem autuados. Por isso, tem que ter muito cuidado, porque a informação é pública. As leis estão aí na internet. Hoje em dia nós temos acesso rápido a qualquer informação. Mas a informação correta, muitas vezes as pessoas deixam escapar. Exemplo, você falou do toxicológico, né? Isso. Então,
só para exemplificar. O exame toxicológico, ele é um exame por raspagem de pelo que verifica o consumo de determinadas substâncias nos últimos 90 dias, 3 meses. Esse exame é diferente do exame de validade do documento CNH. O documento CNH, ele tem a validade do exame médico, que é aquele que você faz quando se habilita. O exame de visão, o exame se você está apto a dirigir, certo? Então, esse movimento de identificar qual o exame que estamos falando é muito importante, porque as pessoas confundem o exame médico com o exame toxicológico, e são coisas diferentes. Então, o exame toxicológico, ele é exigido para condutores das categorias C, D e E, que tenham lá no documento exerce atividade remunerada, eles são considerados motoristas profissionais. Então, quem exerce atividade remunerada, tem categoria C, D ou E, vai fazer o exame toxicológico. O que está havendo de confronto de informações aqui? O exame toxicológico já tinha, antes de segunda-feira, que foi quando entrou em vigor as novas mudanças, no dia 12 de abril, já era validade de 2 anos e meio. Então, isso não mudou. A validade do exame não mudou. O que mudou? Que, como o exame médico mudou o prazo de validade do documento CNH, então, os condutores com mais de 70 anos de idade, que vão ter o documento válido por 3 anos, não precisam fazer o toxicológico, porque ele vale por 2 anos e meio. Sim. Então, não se justifica você fazer o exame toxicológico em 2 anos e meio se você vai renovar a carteira por 3 anos. E vai ter que fazer o exame, porque você já vai renovar o documento, certo? Então, isso é uma situação. Outra situação, quem exerce atividade remunerada na documentação que tem o EAR no documento de habilitação, esses condutores também vão ter que fazer o toxicológico para as categorias C, D e E. E o que muda é que agora o agente, o órgão de trânsito, vai fiscalizar e vai ter que aplicar a penalidade, que neste caso passou então a ser uma infração de natureza gravíssima, com um multiplicador 5, que hoje dá quase R$1.500, 1.400 e pouco. 1.467. Ainda vai ter a suspensão do direito de dirigir, que aqui é outro conceito mal divulgado, mal entendido. Não existe suspensão da CNH, tá? É a suspensão do direito de dirigir e ainda o resultado negativo em novo exame. O que quer dizer isso? Que o condutor, para liberar o seu documento, ele precisa apresentar o exame negativo para poder levantar essa suspensão do direito de dirigir. Legal. Aquilino, qual é a tua questão aí para a Maria Inês, que está nos apresentando todas essas questões importantes, né, do trânsito? Você certamente, né, tem tantas preocupações quanto nós. Tu é um bom motorista, Aquilino, ou não? Odeio dirigir. Mas sabe dirigir, não? Parabéns, Aquilino. Poucos admitem isso. Parabéns. Não, eu adoro dirigir, eu odeio o trânsito. Eu não sou um mau motorista, eu apenas odeio não dirigir. Não gosto de dirigir, exatamente, são coisas diferentes. Isso mesmo. Filósofo sempre responde assim, viu? Não. Eu sigo as leis. Agora que vai ficando mais velho, por exemplo, eu ia para a praia, chegava lá em 2 horas, agora eu levo 3 horas, então vai ficando mais velho, vai ficando mais lento para outras coisas também. Mas Maria Inês, prazer em tê-la conosco e especialista na área, em outras também.
Eu queria te colocar, não sei se já foi perguntado, mas daí tu pode resumir. O prefeito interino não, o Cassina, quando assumiu a prefeitura no último ano, ele fez algumas ações, ele implementou algumas ações de trânsito, porque não é só trânsito, é mobilidade, não é? Isso. Mobilidade. Então, eu acho que a questão do trânsito está separada em dois grupos. A legislação de trânsito e a educação do trânsito. São duas coisas diferentes. Mas são duas coisas também vinculadas ao poder público. Porque o poder público também tem a obrigação de implementar projetos, cartilhas educativas para educar no trânsito, aliás, desde a adolescência, inclusive, não precisa ser adulto, para começar a trabalhar com isso, com essas questões. Esses decretos do novo presidente de alterar os prazos da CNH, vou começar por aí, e inclusive tirando a obrigatoriedade da cadeirinha de nenê, inclusive, né, usa quem quer agora, e daí na questão municipal, se tu puder assim fazer um resumo, não precisa responder, na verdade, de forma específica. E na questão municipal, essas rampas, né, que foram colocadas na zona central, foram mais de 1.400 novas rampas, que, na verdade, assim, tu deve saber que foram mal feitas, inclusive, né? Foram mal feitas, algumas tiveram que ser refeitas, né? E custando mais de 1,5 milhão ali, mas, assim, ficou uma coisa meio esquisita. O que tu acha? Tu está satisfeita com os decretos, com as liberações e com essa questão, e com esses projetos a nível municipal no último ano de gestão do Cassina? Foi o último ano de gestão do Guerra, mas foi o único ano de gestão do Cassina. O que tu poderia complementar a respeito disso? Olha, Aquilino, são muitas questões, né? Realmente são muitas questões, muitos temas. Mas, primeiro, a questão da cadeirinha não foi retirada, tá? A cadeirinha permanece, os dispositivos de retenção para transporte de crianças continuam sendo obrigatórios, inclusive houve um aumento na idade da criança para usar a moto, por exemplo. Então, para ser caroneiro de moto, a criança tem que ter mais de 10 anos, antes era 7, e tem que ser capaz de cuidar da própria segurança, conseguir se afirmar, ficar ali, se segurar, enfim. E os dispositivos de retenção continuam obrigatórios, continua igual. Bebê conforto para criança de 0 a 1 ano, a cadeirinha para criança de 1 a 4 anos e o assento de elevação para criança de 4 a 7 anos e meio, sempre no banco de trás, né? O que acontece com as mudanças? A altura da criança, que antes não era considerada. Então, pegasse, por exemplo, uma criança muito miudinha, ela tinha que usar o equipamento. Ah, mas o cinto fica no pescoço. Ah, mas está no equipamento na idade. Agora, com a mudança, o equipamento considera o peso e a idade da criança. Não é mais só pela idade. Então, continua a obrigatoriedade, só que agora, além da idade, temos que considerar o peso da criança. Então, por isso tem que ter cuidado aqui. Tem muita gente achando que a cadeirinha não precisa mais. Pelo contrário, precisa, e o dispositivo de retenção, ele protege a criança. Então, tem que ter cuidado com isso. Se eu estou satisfeita com as mudanças, Aquilino, eu estava dizendo antes para o Jorge e para o Brambila, nós temos aí 64 mudanças. Então, nós temos mudanças que vieram para revolucionar, mudanças que vieram para melhorar e mudanças que vieram, infelizmente, para piorar. Então, não tem assim como te dizer, eu estou plena com as mudanças que vieram. Não posso dizer isso, porque nós temos mudanças que ajudam sim, mas temos mudanças que, infelizmente, não ajudam tanto, né?
Outra questão que criou muito mito é essa questão do corredor da moto, que agora os motociclistas podem andar no corredor. Não existe. O artigo 56 do Código, ele foi vetado lá na implantação do Código, nos anos 90, e foi vetado agora em 2020 novamente. Por quê? Porque como é que vamos considerar o que é um trânsito lento? Tem que haver um conceito aí, porque lento para mim pode ser aquele que está devagar, lento para o outro pode ser aquele que está seguindo uma velocidade X e eu estou a menos dessa velocidade. Então, não dá para simplesmente se lançar um conceito como se fosse uma coisa qualquer. Então, por isso tem que ter cuidado. Esse corredor das motos não foi aprovado, foi vetado novamente, então não é permitido. Essa questão das rampas aqui na cidade, eu entrei em contato com a secretaria no ano passado ainda, porque eu acho que foi mal projetado e foi mal construído, infelizmente. As autoridades que me desculpem, mas isso é real. Ah, foi colocado a cor azul porque é deficiência física. Ok, mas isso não foi divulgado. A autoridade deveria expor para a comunidade o que estava acontecendo. Isso não foi feito. Segundo ponto, em cada rampa, foi colocado piso tátil, porque é inclusão. Que tipo de inclusão? Com 2 pedras de piso tátil? O resto da calçada, o cego não precisa acompanhar? Então, eu acho que faltou aí um pouco de planejamento nisso tudo. Porque, os proprietários de lote lindeiros vão ter que fazer a calçada com piso tátil. Em quanto tempo? Esse piso tátil do lote lindeiro pode demorar 10 anos. Nesses 10 anos vai ter piso tátil só na rampa, só lá na esquina, e o resto do passeio público. Então, quando se fala de inclusão, mesmo no trânsito, né, não podemos ser excludentes. Porque a inclusão que exclui, ela preconceitua. Então, nós temos que ter cuidado com essas coisas. Eu acho que as rampas são necessárias, elas devem ser feitas, tem que atender o deficiente, sim, mas não de uma forma, vou entregar de qualquer jeito para a comunidade. Eu acho que tem que ter um pouco mais de cuidado com quem vai usar essas rampas. Por exemplo, faixa elevada de pedestre. A lombofaixa termina no cordão da calçada, mas uma distância de 10, 15, 20 centímetros. Como é que o cadeirante vai sair da faixa elevada da faixa de travessia para a calçada? Se tem um espaço no meio. A faixa elevada ela tem que chegar na calçada para ser uma faixa elevada, dar o mesmo nível. Então, existem muitas situações com relação a essa questão do poder público, Aquilino. A responsabilidade existe, a lei obriga o poder público a ter essa responsabilidade, a considerar essas questões, por isso nós, enquanto usuários, a gente deve remeter ao poder público isso, porque o que acontece? Muitas situações, aqui em Caxias não é tanto, mas tem também. Mas por esse Brasil afora, a gente vê muitas situações assim, entregaram a obra, ninguém reclama e fica por isso. Então, falta muitas vezes aquela pressão da própria comunidade em fazer com que a coisa aconteça de forma correta. Entende? Que não é capaz de fazer, né? Falta cultura. Sim. Cidadania. Mas daí, eu só queria te colocar o seguinte, eu concordei contigo, até porque eu já fiz esse questionamento, porque eu acompanhei algumas na Zona Central e eu percebi isso, mal projetadas e mal construídas. Então, a Prefeitura fez questão de, na prestação de contas, colocar ali a questão da presença do piso tátil, da coloração azul, né, para destacar, mas é aquilo que tu falou. Mas aí como é que fica? Não teve uma fiscalização técnica, e daí nessa questão não entra, o Ministério Público é omisso, como é omisso também em projetos que eu encaminhei para o Ministério Público a respeito de um projeto que a gente iria implementar há 2 anos atrás sobre um projeto que iria conscientizar os motoristas e cobradores sobre os acidentes
existentes dentro dos ônibus, com idosos, inclusive, que freadas bruscas, essas coisas. Então, parece que falta uma fiscalização técnica, tu entende? E outra coisa, parece que eles fizeram isso com má vontade, né? Parece que faltou, foi uma coisa obrigada, inclusive, e eles repassaram essa má vontade, inclusive. Até isso poderia ser dito assim, né? Que foi feito para cumprir tabela. Exatamente. Tinha que fazer, se fez. Depois se vê o resultado. Por isso que esse tema do Maio Amarelo esse ano traz o respeito e responsabilidade, porque são duas ações que não é só eu, usuário, eu, pedestre, eu, condutor, mas eu, gestor, também. Porque o gestor de trânsito, ele também tem responsabilidade no ambiente de trânsito. Então, o praticar a responsabilidade e o respeito não são ações só do usuário do sistema viário, mas quem constrói, quem projeta, quem mantém, também. Então, esse respeito e responsabilidade pratique no trânsito vem do gestor, vem do usuário, vem do pedestre, do ciclista, do motociclista, do caminhoneiro, do Uber, do taxista, entende? Esse respeito e responsabilidade tem que ser de todos os usuários, porque nós, como usuários, nos sentimos atingidos. Não temos... Outra situação bem comum, nossa, são muitos temas, né? Outra situação bem comum que nós temos aqui em Caxias, não só aqui também, a calçada. Quantos lugares nós temos que não existe a calçada? Onde que o pedestre vai transitar? Na rua? E aí cabe ao condutor ter mais cuidado. Então, esse jogo de relações que a gente constrói no trânsito. O gestor não cumpre o papel dele, o pedestre não tem por onde transitar, o condutor passa a ser responsabilizado por isso. Vocês percebem o jogo de relações que acontece nisso tudo? Então, o respeito e a responsabilidade tem que ser coletivo. Não adianta só o pedestre, não adianta só o condutor. Então, temos que ter o entendimento dessas diferenças de papéis no ambiente de trânsito. Claro. É verdade. O Jorge, tá mudo o teu microfone, Jorge. Deixa eu ver se não fui eu que te mutei aqui, peraí. Não, fui eu mesmo. É que o meu cachorro não parava de latir, que eu tive que cortar o home office e fogo, né? Mas como tu tem planejamento... Pelo menos, ou não? Oi? Teu cachorro te sorriu latindo, pelo menos? Me sorriu latindo, assim. Ele e o Roberto Carlos. Mari, quando uma cidade tem um planejamento prévio, eu acredito que esses fatores aí melhorem um pouco. Tu tem algum tipo de informação? Porque na questão do próprio meio ambiente, quando você vai pegar um terreno, você vai, né, ocupar aquele terreno, existe todo um estudo, todo um planejamento. Já na nossa cidade, que é Caxias do Sul, a gente sabe que é uma cidade que vai crescendo, né, já não tem isso, né? E aí complica. Isso. Caxias teve o planejamento, Jorge, no início. A área central. Mas ela foi crescendo de uma forma exacerbada e sem planejamento. Nós temos aqui no Brasil Curitiba, que é dita, né, a cidade modelo, exato, que houve todo um planejamento, uma estruturação viária, uma sinalização diferenciada. Então, sim, existem várias possibilidades. Essa questão da mobilidade humana, ela está incluindo a mobilidade urbana. Então, essa mobilidade que vem sendo trabalhada por gestores, por empresários, empresas que estão praticando mobilidade nos seus pátios. Então, isso reflete para o espaço público, porque se tu cria lá dentro da empresa a mobilidade, essa pessoa, esse funcionário, esse colaborador que pratica a mobilidade no ambiente da empresa, ele leva para o ambiente público esse hábito, essa cultura que ele adquiriu. O que acontece? Nós não praticamos mobilidade dentro das nossas casas. Como é que nós vamos praticar mobilidade lá na rua? Então, é uma questão de conscientização. Nós precisamos conscientizar as pessoas que precisamos ter cuidado com o respeito, com a responsabilidade, para que a gente possa levar lá para o ambiente público essas ações que vão gerar a gentileza. Mas, sim,
uma cidade planejada tem uma gestão de trânsito que leva em consideração os diferentes usuários do trânsito, é muito diferente a movimentação de pessoas. Verdade. Países de Tcharam. Fala, vai. Fala, Países Jorge. de primeiro mundo já têm essa educação desde a da infância, né, Mari? Eu já vi algumas matérias em relação a isso, e também ajuda já desde o início, né? Dentro desse esquema. Nós temos no Brasil, temos na lei, por isso que eu disse, né? A lei ela é perfeita se fosse colocada em prática. Uhum. Nós temos no capítulo 6º da lei um capítulo da educação no trânsito. Então, educar para o trânsito deveria ser, sim, uma questão da escola. Levar para o ambiente escolar. Os pais, principalmente, né? Também. Desculpa te interromper. Essa questão das cadeirinhas, né? Você do tá uso do seu espaço. filho em risco, né? E a falta de conscientização dessa responsabilidade. Porque o que acontece? Nós chamamos de pedagogia do trânsito. A questão que o Aquilino falou da educação e da legislação, sim. Nós temos a legislação de trânsito e a pedagogia no trânsito, que é a área que eu mais atuo. Então, essa questão da pedagogia, ela traz todo esse contexto. Só te situar, né? Nós temos 10 minutos para encerrar o programa, então agora é pergunta de Miss e resposta de Miss, tá? Nós temos 10 minutos ainda pela frente. Vamos ter que voltar ao nosso trânsito, hein? Olha quanto tempo. Tem muito assunto. Muito assunto. Com eu certeza, tenho aqui né? várias questões ainda, mas enfim. Vamos ver se eu consigo, né? Vai lá. Tá ouvindo, Aquilino? Sim, eu queria colocar, sabe que Caxias se criaram vários gargalos na zona central devido, né, ao percentual gigantesco de veículos e como tu já tinha colocado antes, da falta de planejamento, a engenharia no trânsito de Caxias foi abandonada há mais de 3 décadas, é o que a gente sente. E agora com o Shopping São Pelegrino, certo? Com o Shopping São Pelegrino, e que já está criando problema lá. E quando a Maesa vier a funcionar, já existem problemas na região da Maesa, como é que vai ser? Qual é a alternativa? Não tem alternativa, a não ser se confiscasse, fizesse uma transferência da localização do quartel do Exército e se fizesse ali elevadas e tudo mais. O que tu acha que pode acontecer com Caxias do Sul daqui mais alguns anos, se não tiver intensos investimentos de elevadas e túneis na área central e para dar alternativas para os veículos? Aquele esse é um problema muito sério. Tu vê que ali na região do Shopping São Pelegrino já foram 3 tentativas do poder público e nenhuma até agora vingou, né? Então, existem estudos e tentativas e vamos ver se vai dar certo, e não funciona, não deu, vamos fazer outra. O que acontece? Eu acredito aí que em 10 anos, se Caxias não parar para reestruturar as suas vias, o seu sistema viário, ela vai entrar em colapso. Porque nós temos aí regiões, exemplo essa da Maesa que você fala que vai começar, nós temos ali a região das Torres, por exemplo. Nós tínhamos ali 4 casas. Hoje nós temos 4 prédios. Antes tinha 4 pessoas. Quantas pessoas tem hoje? Antes tinha 1 carro por família. Quantos carros tem hoje? E as ruas continuam as mesmas. Então, se libera construções, se libera o desenvolvimento, mas não se faz estrutura para esse desenvolvimento. Se Caxias não planejar um sistema viário em determinadas áreas, vai entrar em colapso. Nós não vamos ter saída, infelizmente. É isso.
Certinho. Miguel desapareceu, mas eu aproveito e faço a pergunta aqui, já que ele sumiu. Mário, eu gostaria de retomar contigo uma questão que o Aquilino colocou, que é justamente esse trabalho de obras que a prefeitura, o município faz para pessoas aí, né, com deficiência, enfim. Não existe uma norma, uma normatização, o município não tem que buscar os especialistas, pessoas entendidas para poder fazer da melhor forma possível e não ter que refazer, enfim, e todo esse problema, não tem uma norma para isso, no mínimo? Existe. A própria lei das licitações, né, que é a 9666 lá, ela também traz que tem que haver a fiscalização, tem que haver o planejamento, tem que haver o estudo técnico, tem que haver todo um contexto para que o poder público possa executar uma licitação. E essa licitação, para acontecer, tem que obedecer essa lei, e essa lei prevê. Mas tu vê que, muitas vezes, existe a obra, mas a gente percebe que a falta de fiscalização é evidente. Nós, leigos, nós que não fizemos parte do poder público, percebemos tudo isso, quem está lá sabe também, né? Não tem como dizer que o ente público não tem esse conhecimento. Eles têm esse conhecimento. Agora, por que não há essa fiscalização, isso eu não saberia te dizer. Mas a questão legal existe. Existe sim, o poder público deve manter conforme toda a estruturação. Só que, infelizmente, não é cumprida. Mas a lei prevê. Condições de fiscalizar nada num país como o nosso, justamente pela falta de seriedade, né, de muitas coisas. Né, o Caetano Veloso tem uma frase célebre num disco que é dele, do Gilberto Gil, que, em comemoração à Tropicália, aqui no Brasil tudo parece construção e já é ruína. Só que nós não podemos desistir da sociedade, né? Portanto, precisamos continuar. Aquilino, ainda temos alguns minutos, aí o Jorge tem umas questões. Contigo a palavra, Aquilino, depois do Jorge, está tudo certo aqui para mim. Só queria parabenizar a Maria Inês pelas colocações, e ali na Laerda, realmente, eu já tinha entrado nessa questão por causa, né, das 3 torres, que ali já criou um problema de trânsito já há muitos anos atrás, e agora vai se agravar. Te parabenizar pelo nível de respostas que tu concedeu a gente aqui. E eu queria fazer uma referência, porque hoje é o dia do aniversário do Leonardo da Vinci, né? O Leonardo da Vinci nasceu no dia 15 de abril, e ele foi, né, todo mundo sabe, escultor, pintor, matemático, filósofo, geólogo, músico, poeta. Ele só não foi astronauta. Mas tentou, né? Inventou o protótipo do helicóptero. Não só o helicóptero, como do avião, do tanque de guerra, do submarino. Quer dizer, as invenções, os projetos, os esboços dele na época deram origem a equipamentos que foram ser usados em guerras depois, né? E daí ele era o rival do Michelangelo, os dois viveram na mesma época, há mais de 600 anos. Então, eu queria fazer essa referência, o agradecimento à Maria Inês, muito bem colocadas o posicionamento e as respostas técnicas, que é isso que a gente precisa, mas, infelizmente, a gente também entende que precisa mais boa vontade e vontade política, né, do poder público em realizar as reformas da infraestrutura, principalmente do trânsito, que tem que ser realizadas, né? Perfeito. Antes de eu passar a palavra para você, Maria Inês, quero só referenciar, porque é importante. O nome do meu filho é Leonardo, em homenagem ao gênio de Leonardo da Vinci, que disse que a única coisa que a mente não se cansa é de aprender. Eu sou reencarnacionista, né? Acho que uma vida só não dá para aprender tudo que ele sabia, ele já tinha aí um conhecimento prévio, né? E aos 15 anos de idade eu aprendi a ser ambidestro, a usar a escrita especular, justamente por causa... Eu vou mostrar aqui para vocês, por causa do Leonardo da Vinci, onde você exercita partes diferentes do cérebro, né? Vou botar em solo aqui só para mostrar a grandiosidade, né, do pensamento, o que nós deveríamos ter um amor ao conhecimento que Leonardo da Vinci. Isso aqui é uma escrita especular. Você escreve com a mão esquerda, ao contrário, né? E antigamente, aliás, quem era canhoto, né, era considerado demoníaco, né? Pela Igreja Católica, era obrigado a se transformar, né, a escrever com a mão
direito. Então, boa lembrança aí do Aquilino, aniversário de Leonardo. Tu sabe que eu sou canhoto, né? Sabe que eu sou canhoto. E quem é canhoto desenvolve o lado direito do cérebro. E quem é destro desenvolve o lado esquerdo. Então, tem essas questões. E o lado direito, vocês devem saber, que quem desenvolve mais o lado direito é associado às artes, né? A literatura, essas coisas. E o lado esquerdo é mais para o lado científico, lá do raciocínio lógico, né? Então, tem essa... E tem as pessoas que, né, desenvolvem os dois ao mesmo tempo, que deve ter sido o Leonardo da Vinci. Sim, e Jorge Alves Júnior também. Como baterista, o baterista usa... Não, é verdade. Sim. O baterista usa as duas mãos e os dois pés em ritmos diferentes, né? O Phil Collins ainda consegue cantar. Exatamente, né? Então, quer dizer, eu não consigo cantar nem sem a bateria. Tu imagina com a bateria. Mas eu já te vi tocando bateria também. Leonardo da Vinci, veja como são, né? Morreu à mercê né, dos mecenas, num palácio na França, escreveu uma carta para o rei, um dos reis lá, não me lembro o nome dele agora, mas pedindo emprego, dizendo que ele era especialista em armas de guerra, precisava sobreviver. Tem excelentes documentários sobre a história de Leonardo da Vinci, que merece. Né? Não é isso, Maria Inês? Eu acho que ele teria boas ideias para o trânsito, né? Com certeza, bota boas ideias nisso, né? Com certeza, ele teria ajudado muito a área do trânsito. Leonardo, seu homem vitruviano. Seleciona aí a tua melhor questão aí para encerrar o programa com a Maria Inês. Tu nos trouxeste ela para o programa e ela vai ser convidada outras vezes, é claro, né? Com certeza. Né? Sim, pode contar comigo, com certeza. Legal. Fala, teria várias questões, mas eu acho que faço minhas palavras do Aquilino, Mari, e até te peço que se tu pudesse deixar, muita informação, né? Mas se tu pudesse deixar uma dica agora para os motoristas, enfim, para os internautas, que dica tu deixarias aí para eles? Dentro da questão do trânsito, né? Geral. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito, né? Essa é a dica número 1. Mas o que eu mais diria para o condutor é assim: enquanto condutor, você precisa sempre entender que o dirigir um veículo é uma ação única. Cada vez que você embarca e assume o volante de um veículo, você está fazendo uma ação nova. Por mais que você diga, mas eu faço esse trajeto todo dia. Um dia tem buraco, um dia não tem. Um dia tem carro, um dia tem moto. Um dia tem caminhão, um dia tem pedestre. Então, são ações diferentes em cada ação de conduzir. Então, o movimento Maio Amarelo vem com esse jargão, com essa frase, com esse tema: respeito e responsabilidade, pratique no trânsito, porque nós precisamos entender que nós somos os agentes. O trânsito é as ações que nós executamos nele. E eu quero agradecer imensamente a participação no programa Teoria de Tudo. Claro, se vocês precisarem, contem comigo em qualquer situação que eu puder ajudar, estou aí para tentar esclarecer. Eu sempre digo: o que eu sei eu ajudo, o que eu não sei a gente vai em busca da informação. Mas contem comigo sim. Muito obrigada. Maria Inês, você será bem-vinda no programa, porque considerando você, com todo esse conhecimento, o Jorge, que é um jornalista com futuro brilhante, o professor Aquilino consagrado, tirando vocês, ficaria só eu o pitaco de tudo, então não daria certo. Não é? Então, a gente agradece a você. Estamos encerrando Teoria de Tudo. Eu vou rodar aqui novamente o vídeo, né? Fiquem aí, que é o vídeo institucional da campanha, muito legal, não é? Nós voltamos amanhã às 14 horas. No finalzinho de abril, a gente traz o vídeo desse ano já. Com certeza, legal. Viu, jornalista, aí, ó. Feeling, tem que ser. É por aí. Obrigado a todos, estamos encerrando Teoria de Tudo. Tchau, Aquilino. Fica aí, tchau a todos, um abraço. Tchau, Jorge, tchau, um abraço. Depois do Outubro Rosa e do Novembro Azul, chegou a vez de pintarmos o mês de maio de amarelo. Assim vamos chamar a atenção de todos para um trânsito mais seguro. No trânsito, você desempenha diversos papéis. Exerça todos eles com responsabilidade, gentileza e atenção dobrada.
Maio Amarelo. Atenção pela vida. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio